Antes de qualquer decisão, antes das preocupações do dia, vamos colocar Deus no centro de tudo. Não importa como foi sua noite, nem o peso que você acordou carregando hoje. Aqui, nós começamos a manhã com fé, direção e paz no coração. E aqui, todas as manhãs, sem falhar, você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Que este seja o seu lugar, o seu canal devocional de todas as manhãs. Um momento só seu com Deus antes do dia começar. Se você está aqui, não foi por acaso. Prepare seu espírito. Vamos para a nossa oração devocional. Antes de orarmos, eu quero que você entenda algo fundamental. Cura não é apenas algo que Jesus faz. Cura faz parte de quem Ele é. Quando você pronuncia o nome de Jesus, você não está chamando apenas por ajuda. Você está chamando pelo Cristo vivo, cheio de compaixão pelos cansados, pelos feridos e pelos que já não sabem mais como seguir. A Bíblia nos mostra que até pessoas fortes na fé tiveram momentos de dúvida. João Batista, o profeta que preparou o caminho para Jesus, passou por um período de dor e incerteza. Preso, limitado, pressionado pelas circunstâncias, ele precisou perguntar: És tu aquele que havia de vir? E Jesus não respondeu com explicações longas. Ele respondeu com vida em movimento. Ele curou, ele restaurou, ele libertou. Como está escrito em Lucas 7, os cegos passaram a ver, os paralíticos andaram, os enfermos foram curados. Era como se Jesus dissesse: olhem para o que está acontecendo, isso revela o meu coração. Porque a cura revela o coração de Deus. Revela o reino de Deus invadindo o sofrimento humano. E o mesmo Jesus que fez isso naquele tempo não mudou. Ele continua se aproximando dos quebrados. Ele continua levantando quem se sente esmagado pela vida. Muitos cristãos cometem um erro silencioso quando pensam sobre cura. Eles colocam a cura em uma caixa pequena e dizem: isso é só físico. Pensam apenas em um corpo sem dor, um exame normal, forças voltando aos poucos. E sim, Deus pode fazer tudo isso. Ele pode curar em um instante. Pode curar ao longo do tempo. Pode curar através de médicos, tratamentos e processos. Nada disso limita o poder de Deus, porque toda sabedoria vem dele. Mas quando você reduz a cura apenas ao físico, corre o risco de ignorar os lugares mais profundos onde sua alma está clamando por socorro. Existem pessoas que sorriem em público, mas choram sozinhas. Pessoas que amam a Deus de verdade, mas ainda carregam feridas do que ouviram, do que perderam, do que viveram, ou do que nunca receberam. Há quem precise de cura na mente, porque a ansiedade já drenou suas forças. Outros precisam de cura na memória, porque o passado insiste em se repetir como uma ferida aberta. Há também quem precise de cura na alma, porque viveu tempo demais se sentindo rejeitado, esquecido ou invisível. E Deus não ignora isso. A palavra diz em Salmos 147 que Ele cura os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Observe isso com atenção. Deus não cuida apenas do que é visível. Ele cuida do que ninguém vê. Ele se importa com o peso que você carrega por dentro, com as lágrimas que você enxugou em silêncio, com as batalhas que ninguém percebeu. Quando Deus cura o coração, tudo muda. A forma como você vive, muda. A forma como você ama muda. Até a forma como você se enxerga muda. E se enquanto você ouve isso, algo tocou exatamente uma área da sua vida, guarde isso no coração. Mais adiante, Deus vai trabalhar nisso de forma profunda. E se você sentir liberdade, escreva nos comentários uma palavra que represente o tipo de cura que você mais precisa hoje. Às vezes, nomear já é o primeiro passo para ser restaurado. Talvez hoje a pergunta que ecoa dentro de você seja simples, mas pesada. E a minha cura? Quando vai chegar a minha vez? Essa pergunta não ofende a Deus. Ele não se assusta com a sua sinceridade. Deus não rejeita um coração honesto. Pelo contrário, Ele usa esses momentos para te conduzir a um nível mais profundo de confiança. A verdade é que existem estações em que Deus cura rapidamente. E existem estações em que Ele cura aos poucos. Há momentos em que o milagre acontece diante dos olhos, e há outros em que o milagre começa de forma silenciosa, por dentro.
E isso costuma ser a parte mais difícil. Porque você pode crer em Deus e ainda assim não entender o tempo dele. Você pode orar e ainda esperar. Pode servir fielmente e ainda enfrentar dores que não escolheu. É nesses momentos que você precisa se apoiar em uma verdade maior do que seus sentimentos. O Senhor diz em Isaías 55 que os pensamentos dele são mais altos que os nossos e os caminhos dele mais elevados do que os nossos caminhos. Isso significa que, mesmo quando você não entende o que Deus está fazendo, ele continua trabalhando. Em alguns momentos, Deus usa a pressão para te amadurecer por dentro. Em outros, ele permite o vale para ensinar você a depender mais dele do que de si mesmo. E há situações em que a dor se torna um processo de limpeza, removendo silenciosamente tudo o que poderia te afastar do propósito que ele tem para a sua vida. Existe algo que muitos não percebem. Nem toda cura começa com a remoção imediata da dor. Em muitos casos, a cura começa quando Deus te impede de desmoronar. Quando ele te sustenta no dia em que você achou que não conseguiria levantar. Quando ele te dá paz em meio ao caos que ainda não mudou. Isso também é cura. Há momentos em que Deus age como um cirurgião da alma. Ele não trabalha com pressa, mas com precisão. Ele toca áreas profundas, escondidas, lugares que você aprendeu a proteger porque doeram demais no passado. E enquanto você espera uma mudança visível, Deus está reconstruindo estruturas internas que sustentam toda a sua vida. Quando Deus te capacita a perdoar aquilo que parecia imperdoável, algo profundo começa a ser restaurado dentro de você. Quando a esperança volta a respirar, depois de uma grande decepção, Deus está curando áreas que ninguém vê. E quando sua fé permanece firme, mesmo sem respostas imediatas, isso revela uma cura que já está em andamento. Há momentos em que a cura não aparece como um milagre visível, mas como uma força silenciosa que impede você de desistir. Deus não remove a dor de imediato, mas entrega graça suficiente para atravessar o dia. E essa graça sustenta, reorganiza e começa a reconstruir você por dentro. A palavra nos ensina que o poder de Deus se manifesta com mais clareza quando reconhecemos nossa fragilidade. Quando você admite que não tem controle de tudo, cria espaço para que Deus trabalhe em profundidade. É nesse lugar de dependência que a restauração começa de forma real. Enquanto você espera uma resposta, Deus não está parado. Ele trabalha em camadas. Ele ajusta sua forma de ver, fortalece sua fé e toca áreas do coração que estavam sobrecarregadas por medo, culpa ou exaustão. Muitas vezes, Deus não muda a situação primeiro. Ele prepara você para atravessá-la de forma diferente. Quando Ele te sustenta no dia mais pesado, está te capacitando a permanecer firme quando a resposta chegar. Quando Ele te dá paz, mesmo sem garantias, está te ensinando a viver guiado pela confiança, não pela ansiedade. E quando Ele renova suas forças, enquanto nada ainda mudou por fora, está construindo algo que ninguém poderá arrancar de você. Essa graça não ignora a dor, mas impede que ela te destrua. Ela não apressa o processo, mas te mantém inteiro dentro dele. E por vir do coração de Deus, ela permanece mesmo quando as circunstâncias não mudam. Se hoje você sente que está apenas sendo sustentado, entenda isso. Ser sustentado já é um sinal claro de que a cura está em andamento. Existe uma verdade que precisa sustentar sua fé enquanto você espera. Jesus já entrou no seu sofrimento. A cruz não foi apenas um símbolo de perdão. Foi o lugar onde ele carregou dores, culpas, pesos e feridas que você nunca conseguiria carregar sozinho. O profeta Isaías declara que ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades, e que sobre ele estava o castigo que nos trouxe paz. Isso significa que a sua dor nunca foi ignorada por Deus. Ela foi assumida por Cristo. Quando você olha para a cruz, você não vê um Deus distante. Você vê um Deus que decidiu sentir, que decidiu sofrer, que decidiu carregar aquilo que estava te destruindo por dentro. E é por isso que sua esperança não está no que você sente hoje, mas no que Jesus já fez. Talvez a cura completa ainda não tenha se manifestado. Talvez o processo ainda esteja em andamento, mas a base da sua fé não é o resultado imediato, é a obra consumada.
E se essa verdade está alcançando o seu coração agora, se você sente que Deus está falando diretamente com você neste momento, faça algo simples, mas poderoso. Permaneça aqui. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e escreva nos comentários uma palavra que resumiu essa mensagem para você hoje. Não como um ritual, mas como um posicionamento de fé. Ao fazer isso, você declara: eu continuo confiando enquanto Deus continua trabalhando. Porque este espaço existe para isso. Para que todas as manhãs você tenha um encontro real com Deus antes do dia começar. Para que sua fé não caminhe sozinha. Volte sua atenção novamente para Jesus. Nele, sua dor encontra sentido. Nele, sua espera não é em vão. E nele, a cura já começou, mesmo que ainda esteja se revelando passo a passo. Agora, com tudo isso em mente, vamos orar juntos. Pai, eu te louvo porque Tu és um Deus presente. Tu conheces as áreas da minha vida onde me sinto forte, mas também conheces os lugares onde estou cansado, confuso e desgastado. Hoje eu não me escondo diante de Ti. Eu me aproximo com um coração sincero, porque eu preciso de cura. E eu creio que Tu ainda curas. Eu coloco diante de Ti toda a minha vida. Meu corpo, meus pensamentos, minhas emoções, minhas memórias e até aquelas feridas que quase nunca consigo colocar em palavras. Nada disso é pequeno demais para o Teu cuidado. Nada disso passa despercebido aos Teus olhos. E enquanto eu oro por mim, eu também intercedo por cada pessoa que está ouvindo agora. Tu sabes exatamente onde cada uma está. Tu conheces as dores que não foram compartilhadas, os medos que foram guardados em silêncio, as lutas que continuam mesmo quando o sorriso aparece por fora. Senhor Jesus, deixa que o Teu poder de cura flua por todas essas áreas. Há quem precise de cura no corpo, porque o cansaço e a dor se tornaram constantes. Há quem precise de cura no coração, porque o luto, a rejeição ou a decepção deixaram marcas profundas. Há quem precise de cura na mente, porque a ansiedade, o medo e os pensamentos repetitivos já roubaram a paz. Tu és o Rei que restaura. Tu és o Deus que toca onde ninguém mais alcança, e agora, com humildade e fé, nós te convidamos a agir. Não apenas onde é visível, mas principalmente onde só Tu consegues ver. Que a Tua presença envolva este momento. Que o Teu Espírito traga descanso, clareza e esperança. Que algo comece a ser alinhado por dentro, mesmo que por fora ainda esteja em processo. Nós confiamos em Ti, Senhor, e nos colocamos completamente em Tuas mãos. Pai, diante da Tua presença, nós também colocamos aquilo que tem pesado sobre o nosso corpo e sobre o nosso interior. Tu conheces as limitações que surgiram com o tempo, os sinais que nos preocupam, os dias em que a força parece menor do que a responsabilidade que carregamos. Nada disso é invisível para Ti. Há pessoas orando agora que convivem com dores constantes. Outras lidam com um cansaço que não melhora, mesmo depois do descanso. Algumas seguem em frente sem respostas claras, apenas aprendendo a administrar a incerteza. Senhor, Tu conheces cada detalhe dessa caminhada, inclusive os medos que surgem quando o silêncio é maior do que as explicações. Nós entregamos isso a Ti com confiança. Não porque entendemos tudo, mas porque sabemos quem Tu és. E junto com o corpo nós trazemos também o coração. Emoções que foram se acumulando, sentimentos que não encontraram espaço para serem organizados, marcas deixadas por perdas, palavras e experiências que ainda influenciam a forma como vivemos e reagimos. Tu conheces esses lugares com profundidade, sem pressa e sem julgamento. Pedimos que o Teu Espírito toque onde houve desgaste, traga equilíbrio onde houve excesso de peso e restaure o que foi sendo afetado ao longo do caminho. Que a Tua presença alinhe o que está confuso, fortaleça o que está frágil e traga descanso às áreas que viveram em constante tensão. Nós confiamos que o Senhor cuida do todo. Nada em nós está separado do Teu olhar. E mesmo que a resposta final ainda esteja em construção, escolhemos permanecer certos de que Tu estás conduzindo cada etapa com sabedoria e amor. Pai, agora nós colocamos diante de Ti a nossa mente. Tu conheces os pensamentos que nos acompanham ao longo do dia, as preocupações que insistem em voltar, os cenários que criamos em silêncio e que muitas vezes nos roubam a paz antes mesmo que algo aconteça.
Tu sabes como o desgaste mental pode ser tão pesado quanto qualquer dor física. Há pessoas que seguem funcionando por fora, mas por dentro vivem em alerta constante. Pensamentos acelerados, lembranças que retornam sem aviso, medos que se disfarçam de prudência e acabam moldando decisões, palavras e reações. Senhor, nada disso é estranho para ti. Tu conheces o funcionamento da nossa mente porque foste tu quem a criaste. Pedimos que o teu Espírito traga ordem onde houve confusão, que a tua verdade silencie pensamentos que não vêm de ti, que a tua paz ocupe o espaço que foi tomado por ansiedade, excesso de cobrança e insegurança. Ensina-nos a discernir o que precisa ser confrontado e o que precisa ser entregue. A tua palavra nos lembra que nem todo pensamento merece permanecer. Ajuda-nos a aprender esse caminho com maturidade, sem culpa e sem medo, reconhecendo que confiar em ti também envolve submeter a mente à tua direção. Que pensamentos de derrota percam força, que acusações internas sejam desfeitas e que a esperança volte a conduzir nossa forma de pensar. E nós não pedimos uma mente vazia, mas uma mente alinhada. Não pedimos ausência de desafios, mas clareza para atravessá-los com equilíbrio. Que a tua presença nos ensine a pensar com sobriedade, fé e descanso, mesmo quando o cenário ainda não está resolvido. Confiamos que, à medida que tu reorganizas nossos pensamentos, algo profundo também começa a se curar. Porque quando a mente encontra repouso em ti, o coração aprende a respirar novamente. Pai, ao nos aproximarmos do fim deste momento, escolhemos conscientemente confiar a ti tudo o que ainda não conseguimos organizar sozinhos. Entregamos este dia que começa, com suas decisões, encontros, responsabilidades e desafios que ainda não conhecemos. Nada será vivido fora do teu conhecimento, e isso nos traz segurança. Não queremos apenas pedir a tua ajuda. Queremos aprender a caminhar em obediência. Dá-nos sensibilidade para reconhecer a tua direção nas pequenas escolhas, discernimento para ouvir a tua voz em meio ao barulho e coragem para agir de acordo com aquilo que o Senhor nos mostrar, mesmo quando o caminho exigir fé antes de oferecer respostas. Que a nossa postura hoje seja diferente. Que não sejamos guiados pela pressa, pelo medo ou por impulsos antigos, mas por uma confiança tranquila de que o Senhor está à frente, ajustando passos, protegendo decisões e alinhando circunstâncias de formas que muitas vezes não conseguimos perceber no momento. Se houver espera, que seja com paciência e serenidade. Nos ensina a esperar com calma. Se houver correção, que nos traga humildade para aprender. Se as portas se abrirem, que entremos com gratidão. E se houver silêncio, que seja visto como parte do teu cuidado e direção. Nós não saímos deste momento da mesma forma que entramos. Algo foi alinhado, algo foi fortalecido, algo foi entregue. Seguimos este dia conscientes de que não caminhamos sozinhos e certos de que aquele que começou a boa obra em nós continuará conduzindo cada detalhe com fidelidade. Recebe a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso coração e os nossos passos. Que tudo seja vivido para a tua glória, sob a tua direção e dentro da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.